E aí, Ricardo, profeta das nações. Boa noite, pessoal. Boa noite, a graça e a paz. Já vai deixando tudo bem, Regis? Isso mesmo, Regis? A graça e a paz já vai deixando aí a cidade de onde você está acompanhando. Hoje vamos falar de um tema que eu tenho certeza que todo mundo que acompanha aqui gosta muito. Fala, João. Boa noite, meu irmão. O pastor Júlio, coisa boa. Hoje vamos falar de escatologia, de reino vindouro. E hoje essa live está internacional. Vou ter a honra de ter aqui o reverendo Jonatas Bragato, lá de Londres. Londres agora já vai hora avançada, madrugada adentro. Ele aceitou esse convite para estar aqui com a gente. E também vou receber aqui o Saulo Stan, professor da palavra, professor excelente, incrível, que inspira tantas nossas vidas. Antes de chamá-los, deixa eu ver de onde vocês falam comigo aqui. Goiatuba, pastor Daniel, muito bom tê-lo aqui. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porteirinha, Minas Gerais. Que coisa maravilhosa. Vai colocando aí de onde mais você nos acompanha. Uma noite especial. Graça e a paz, Tiago. Vai que é meu irmão, parente, primo de algum lugar aí, Tiago. Coisa boa tê-lo aqui. Venda Nova também vale, ué. Coisa boa. Bauru, São Paulo, terra abençoada, que cidade boa. Maceió, Alagoas, Caxias do Sul, Natal, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte meio chuvosa nessa sexta-feira. Vai colocando aí, Juiz de Fora, que coisa maravilhosa, muito bom tê-lo aqui, Bruno. Lagoa Santa. Vamos ver, hoje a gente tem alguém, nós vamos ter o nosso mestre Jonatas aqui, lá de Londres, coisa boa. Sinop, Porto Alegre, Surubim. Surubim fica onde, hein? Sobradinho, Distrito Federal, povo abençoado. Pastor Johnson, Mário Campos, Minas Gerais. Que privilégio, que honra tê-los aqui. Itapetim, Pernambuco. Eita glória, muita gente boa, ungida, abençoada, de muita gente, muito lugar maravilhoso. Eita Jesus. Paz, pastor, queria ver se Saulo já entrou aí também. Vou aceitar aqui. Bom, pessoal, para deixar essa live com um alcance ainda maior, eu quero contar com a sua colaboração em compartilhar. Pega aí a setinha, o aviãozinho, eu vou já fazer aqui no meu, vou enviar para o máximo de pessoas que eu puder enviar aqui. Tiver liberado para enviar, vou enviar. Vamos enviar e compartilhar com o pessoal. Uma noite preciosíssima, de muito conhecimento, muito conteúdo bíblico. Já enviei aqui para pelo menos uns 10. Quero contar com a sua colaboração, contribuição aí. Já vou chamar aqui meu amigo Jonathan. Saulo, não sei se entrou por aí. Se entrou, pede para participar aqui, Saulo. Ô, João Fábio, meu amigo, eita, coisa boa, João Pessoa, expectativas também, estou com expectativas aqui, já entrou, eita, coisa boa, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, Opa! A paz de Cristo, reverendo, tudo jóia? coisa boa tê-lo aqui, esse homem é internacional, pessoal, tem um trabalho missionário muito frutífero em Londres, a verdade é aos arredores, Londres né, não, um pouco na distante de... verdade, a gente está no extremo norte da Inglaterra, né? Dá uns 400 quilômetros de Londres, então Uau. é uma distânciazinha boa. Estamos aqui no extremo norte e nordeste da E Inglaterra. tem gente de Portugal aqui, ó. Apareceu pessoas de Olha que bênção. Portugal. Coisa boa. Jonas, quero agradecer muito sua participação, ter aceito, né, esse convite. Conversamos durante essa semana e surgiu essa ideia Amém. de prontidão. Você aceitou o desafio, o convite e vamos conversar sobre escatologia, sobre diferentes aspectos do Amém. reino vindouro, de que forma o conhecimento sobre o futuro provoca um impacto nas nossas vidas. Queria que você se apresentasse, quanto tempo você está aí. Vou chamar aqui o Saulo também, vou aceitá-lo aqui. Vai entrar aí também. Opa, rapaz, essa Será que meu live celular aqui, vai vamos ter carregar? que. Essa live aí, ó, Reverendo Saulo e olha o homem ali, ó. Eita, Jesus. Reverendo Graça e Saulo e paz. o Reverendo Tiago, rapaz, essa live aí vão ter que segurar ela para ela não cair, porque é de peso.
Saulo, boa Amém. noite, meu amigo. A graça e a paz. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, Tá estão dando ouvindo um bem. eco no seu, hein? Eu acho que tá dando um ecozinho aí. Deixa eu ver aqui. Deve ser algum demônio aqui. E agora, tá ouvindo bem? Tá meio que estourando. É, Agora estou, tira o fone. né? Eu acho que se tu deixar no normal mesmo, vai ficar melhor. Deixa eu ver. Deixa no normal que vai ficar ótimo. Não, agora não. Benção demais, Fala aí. benção demais. E aí? Saulo, vai. Não sei se eu te ouço. Agora sim, estou ouvindo vocês. Não, muito melhor. Muito Oh, melhor. agora ficou bom, agora ficou bom. Era um demônio da conexão aqui, um Exu da live. Pessoal, quem não conhece, quem me acompanha aqui não conhece, acho que quem me acompanha aqui conhece Saulo também, professor da Palavra de Deus, um grande irmão, um grande amigo, tem contribuído muito na nossa caminhada. E Jonatas e Saulo já são amigos há algum tempo, já fazem muita coisa juntos. Eu tô meio que de gaiato aqui, entrando aí nessa parceria que eles já têm aí para poder, obviamente, eu brinquei dizendo que eu vou ser só moderador aqui, só conduzir os assuntos que vamos tratar, que vocês, obviamente, vão tratar. E não sei, antes de começar abordando aqui o primeiro tema, Jonatas, Saulo, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só gostaria de saudar todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, né, com a paz do Senhor, que a graça de Deus alcance a vida de vocês e que é uma grande honra estar aqui junto com Tiago Freitas, com meu amigo Jonatas Bragato, né, acima de tudo falando a palavra de Deus, né, em especial nesse tema que a gente tem se dedicado ao longo dos anos, que é a escatologia bíblica. Então, hoje eu creio que nós seremos grandemente ministrados pelo Senhor por meio dessa escatologia aplicada, né, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Amém. Benção demais. Eu faço as mesmas palavras, é um prazer estar com o reverendo Tiago Freitas aí, o reverendo Saulo Stan, e a gente poder estar compartilhando de um assunto que, para mim, é um assunto que eu me identifico demais. Eu tenho dedicado boa parte do meu ministério, da minha vida, falando acerca desse tema, e para mim é uma honra enorme poder estar junto com os irmãos aqui, a gente poder compartilhar mais da palavra de Deus. Eu vejo que tem um pessoal aí do meu perfil chegando aí também, que Deus possa estar abençoando vocês. Ajuda a divulgar essa live e vamos compartilhar, alcançar mais pessoas aí, porque a mensagem que nós temos para compartilhar aqui é de extrema importância para cada crente, para a Igreja de Cristo. É a mensagem mais atual que temos, né? Que é o tema do Reino de Deus e como isso vai se desenrolar, vai se desenvolver ao longo do fim dos tempos. Então, são dois assuntos que estão diretamente ligados. Não tem como você separar Reino de Deus de escatologia. Escatologia e Reino de Deus tem tudo a ver. E esse tema hoje aí tá pesado, vai ser bênção. É verdade. Bom, o primeiro assunto assim, que eu pensei que pudéssemos tratar aqui são os diferentes aspectos do reino. Porque eu vejo muita gente fazendo confusão. Por exemplo, Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Paulo falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O apóstolo Paulo falou que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus falou que o reino está dentro de nós. Mas a Bíblia também fala de um aspecto terreno, literal, físico. Por exemplo, Zacarias, a profecia diz que ele vai governar de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de abordar e de resolver de forma definitiva, a turma que briga, né? O reino já veio, mas o reino virá. Então, como harmonizar todos esses versículos e enxergar esses diferentes aspectos na palavra de Deus relacionado ao reino? Bênção demais. Esse é um assunto assim que para mim foi uma experiência transformadora estar estudando acerca disso, que o fato de conseguir uma compreensão acerca do reino de Deus, eu acho que é fundamental para a igreja hoje, porque está diretamente ligado com a nossa missão aqui na Terra, a nossa missão como igreja, né? Quando a gente fala de reino de Deus, vem essa dúvida, né?
E eu quero, assim, já começar respondendo que não existe dois reinos de Deus, só existe um reino. Nós estamos falando de um sistema de governo. O que é o reino de Deus? É o sistema de governo celestial, é a teocracia celestial, é o governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é a influência, é a atuação, é o poder, é a soberania de Deus. Então, quando nós falamos acerca do reino de Deus, nós estamos falando de um sistema de governo celestial. Nós estamos falando da governança dos céus, nós estamos falando da realeza de Deus, nós estamos falando da soberania dos céus. Então só existe um reino, não existem dois, três reinos de Deus. Existe apenas um reino. Agora, a forma como esse reino ele se manifesta, como que nós podemos conciliar passagens que falam de um reino totalmente espiritual, quando Jesus fala: o meu reino não é desse mundo, o reino está dentro de vós, o reino não vem com aparência exterior, e outras passagens onde Jesus fala acerca de assentar em tronos, de reger as nações, passagens do Antigo Testamento que vão falar claramente de um reino teocrático, e essas passagens são confirmadas no âmbito do Novo Testamento. Então, como que a gente consegue entender isso? É você entendendo que não há contradição nas Escrituras. Qualquer coisa que você olha que aparentemente há uma contradição, sabe que a contradição está em nós e não em Deus, porque Deus é o melhor comunicador que existe. Se tem alguém que sabe comunicar bem a verdade, é o nosso Pai Celestial. Ele sabe comunicar muito bem a sua revelação. É nós que precisamos corrigir isso. E aí eu vejo que uma proposta de entendimento, né, de resolução, é entender que é um reino de Deus, mas manifesta em dois aspectos. Você tem um aspecto espiritual, que é as realidades da nova criação, é o novo nascimento, é o poder de Deus, é os dons espirituais, é tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, no plano da redenção. E há um aspecto literal, futuro, teocrático, que eu chamo de aspecto governamental. Então você tem um aspecto espiritual e um aspecto governamental. Então, nós já vivemos a plenitude do aspecto espiritual agora, na redenção, em Cristo Jesus, já somos cidadãos do reino dos céus. Mas existe um aspecto futuro também, que há de se manifestar plenamente nessa terra, e é o que nós tanto aguardamos, né? Muito bom. Saulo, a irmã Sônia diz: eu estou com caderno e caneta na mão, com certeza, para anotar as pérolas que vai sair de você. Muito bom mesmo. Ela disse que estava também com a Bíblia na mão, né? Estava com o texto sagrado para ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais, né? Estamos aqui com a palavra de Deus. Então, eu só queria dar uma breve contribuição sobre a questão do reino. De fato, essa é uma grande discussão, né, entre alguns escatologistas, se o reino é presente, se é futuro, se é de 1000 anos, se é eterno. Então, o reverendo Jonatas fala sobre 2 aspectos do reino. Eu falo sobre 3, que na verdade correspondem aos mesmos 2 deles, só que eu só faço uma diferenciação num detalhezinho a mais, mas não muda nada, é a mesma coisa. Eu defendo que o reino ele é presente e espiritual, ou seja, já é um reino que nós já estamos nesse reino. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por exemplo, eu estou aqui aberto com o texto de Hebreus 12, verso 28, que diz o seguinte: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Deus vivo, né? Com reverência e com santo temor. Está em Hebreus 12, verso 28. Então, nós já estamos no reino. Aí eu falo desse reino espiritual e presente, falo do reino futuro, terrestre e milenar. Então, ele é um reino literal aqui na Terra. E falo do aspecto eterno do reino. Ou seja, Deus é rei para todo sempre, né? Desde quando Deus reina? Desde sempre, né? Porque ele é rei, né? Lá no Antigo Testamento já fala que ele governava sobre todas as nações, é rei, né, no seu aspecto geral, e ele continuará sendo nesse contexto. Mas, de fato, o reino tem esses aspectos a serem considerados. A gente sempre vive alguns dilemas de escatologistas que lançam tudo para o futuro, ou aqueles que esquecem do futuro e ficam só aqui. A gente precisa conciliar essas verdades, né? Nós já estamos no reino de Deus, isso é inegável. Nós já estamos na nova aliança, isso é inegável. E mais outros aspectos que a palavra de Deus nos diz. E, por fim, nessa minha primeira fala, eu queria só esclarecer uma questão também sobre o reino, que alguns teólogos fazem uma diferenciação entre reino dos céus e reino de Deus.
Muito O bom. Evangelho de Mateus utiliza reino de Deus, né, reino dos céus, na sua Isso. maior parte de citações, e em 5 delas utiliza reino de Deus. E no Evangelho de Lucas utiliza mais reino de Deus, e assim acontece nas demais referências. Reino de Deus, reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino, são algumas expressões que tem. E durante um tempo, alguns escatologistas chegaram a afirmar que reino dos céus é nos céus, e reino de Deus é na terra. Seria o lugar físico, né? Exatamente, é. E E o quando a reino de gente Deus seria o sistema de governo. Isso mesmo. E quando a gente olha para as escrituras, essas expressões, a depender do contexto, elas são tratadas de forma intercambiáveis. Muito Então, vou bom. dar um exemplo simples aqui. Na parábola do semeador, que Jesus fala sobre os solos, em Mateus, ele fala: o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente. O reino dos céus, perdão, em Mateus. Já em Lucas, no texto correlato, mesma parábola, ele fala reino de Deus. Então, nos 2 casos, ele está falando da mesma coisa, só está Muito utilizando bom. palavras diferentes. E isso é muito comum ver nas escrituras. Então, é nesse aspecto aí. E agora eu passo a bola para o jogador, viu? Não é de futebol, não, mas o homem sabe jogar, viu, Jonas? Você já acompanha aí o homem jogando? Olha, eu não chego nem perto porque eu não jogo é Olha, nada. eu fui falar, Tiago Freitas, eu fui falar com um pastor amigo meu, né, que o pastor disse: eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer isso. Eu disse: você já viu o Tiago Freitas? Ele disse: Tiago Freitas não conta não, ele é profissional. Ah, não, eu tô treinando pesado aqui. Olha, uma outra, é muito bom, Saulo, você trazer esse esclarecimento, porque é comum, muita gente tem essa dúvida e realmente não consegue ter essa sensibilidade, né? E um gancho de algo que você falou, acho que muito importante, é mostrar como a escatologia, ela traz um impacto para a nossa vida agora, para a nossa relação e caminhada com Deus. Isso. E um aspecto a ser destacado, eu gosto sempre de dizer que você vê uma íntima relação entre eternidade e santidade. Por exemplo, Isso. quando o Senhor Jesus fala, João fala que eles, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele diz: e assim mesmo se purifica todo que tem nele essa esperança. Conserve íntegro e irrepreensível o espírito, a alma e o corpo de vocês na vinda do Senhor Jesus. Então há uma relação entre santidade e eternidade e a vinda do Senhor. Mas eu quero mostrar essa relação, e a gente pode conversar sobre isso, que é a relação entre a vinda do Senhor e o serviço. A nossa Exato. vida frutífera, uma vida onde vamos servir ao reino de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus. Por exemplo, Paulo termina o capítulo da ressurreição falando de serviço. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele poderia ter terminado o capítulo da ressurreição, que é o capítulo mais glorioso do Novo Testamento, de várias formas. Mas ele usa um portanto ali, né? Uma Por conjunção utilizada. causa disso, por causa Exatamente. disso. Por causa de quê? Porque Jesus ressuscitou, o seu povo vai ressuscitar, os que estiverem vivos no momento da vinda, nem a morte experimentarão. Tragada foi a morte pela vitória, portanto, sejam firmes e inabaláveis e abundância na obra do Senhor. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Que aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus no tempo presente vai ser, né, devidamente recompensado e galardoado pelo Senhor. Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? De forma mais cirúrgica, minuciosa, como vocês enxergam essa relação entre serviço agora no tempo presente, recompensas que aguardam os crentes? Olha, tem um assunto que um ponto assim que quando nós começamos desde Gênesis capítulo 1, nós vemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus revela que o homem foi criado ali para exercer domínio sobre a criação. Então, ele é um agente de governo desde o início. E esse era o propósito original de Deus antes da queda. O propósito de Deus era que o homem governasse debaixo desse sistema de governo celestial. Então, o homem ele é o sub-rei, ele é o agente de governo em nome de Deus aqui na Terra. Ele é colocado como administrador, ele tem a bênção de Deus. Ali é uma aliança que é feita, eu gosto de chamá-la de aliança da criação. E nós sabemos que ali Adão representa toda a humanidade nessa aliança que Deus faz. Agora, quando nós sabemos, né, o desenrolar dessa história, quando a queda acontece, há uma perda desse propósito. E o que nós vemos é, ao longo da narrativa bíblica, Deus trabalhando
isso no Velho Testamento em sombra para resgatar essa identidade de governante teocrático, que o homem exercendo um governo através, como representante direto do reino dos céus aqui na terra. Que a gente vê em Gênesis capítulo 1, quando Deus ordena que o homem ele se multiplicasse, que ele enchesse a terra, que ele exercesse domínio, o que nós estamos falando? É um processo de colonização. Eu sei que essa palavra, hoje em dia, ela tem sido usada de forma pejorativa, né? Mas quando nós estamos falando de que reino está colonizando, que nesse caso o reino dos céus, o reino de Deus, então não tem nada de pejorativo nisso. Deus coloca o homem como um representante para espalhar essa cultura, esse governo, esse sistema de governo celestial. O que nós vemos ao longo da narrativa bíblica é Deus tratando com o homem de tal forma que quando chega na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, ele vai trazer o reino de Deus em sua plenitude, isso no aspecto espiritual. Então Jesus ele vem e ele agora vai restaurar esse homem. Ele vai recriar esse homem agora, até porque Jesus ele é o novo Adão, é dele que nasce uma nova raça humana, uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, é a partir dele que nasce um novo homem. Então já começa a partir dali uma nova criatura, né? Deus no início, ele cria primeiro o planeta, depois Deus cria o homem. Agora ele cria primeiro o homem e depois ele vai trazer à existência novos céus e nova terra. Então, o que nós vemos? Deus restaurando esse propósito. Agora, quando Cristo ele vem à luz das profecias do Antigo Testamento, que falavam do Messias reinando em glória, sentado no trono de Davi, qual que era a expectativa dos judeus? Jesus vai reinar agora. E aí Jesus vai tratar, para o grande desapontamento dos judeus, vai tratar apenas do aspecto espiritual com eles, focar no aspecto espiritual, que eles precisavam nascer de novo, que Jesus vai falar para Nicodemos. Então, o homem ele precisa ser recriado à imagem de Deus, e é isso que a obra da redenção faz. Agora, que o homem ele é recriado, aí eu vou ler só esse versículo aqui, já passo a bola para vocês, que se deixar eu me empolgo aqui, eu começo a falar demais. Segundo aos Coríntios capítulo 5, na Almeida Corrigida Fiel diz assim: assim que se alguém está em Cristo, e a LTT, ela nesse versículo é fantástica, ela fala: se alguém está dentro de o Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o versículo 18 vai falar a origem dessa nova criação. Vem de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Então veja, o ministério da reconciliação é Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, por meio de Cristo, e a nossa parte nesse ministério é que nós recebemos a palavra da reconciliação. E diz o versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então agora que somos essa nova criatura, que fomos recriados à imagem de Deus, nós somos hoje os representantes legais deste reino. Nós somos esses agentes colonizadores que vamos espalhar a influência do governo celestial nessa terra, até que o Cristo venha, então derrote todos os inimigos, os rebeldes, os que não dobram o joelho, que não reconhecem o senhorio de Jesus, eles serão derrotados. Então ele vai reinar literalmente, um governo literal, teocrático, por 1000 anos, mostrando o que teria sido, né, se o homem não tivesse se rebelado lá no Jardim do Éden. Então nessa terra vai experimentar 1000 anos do governo teocrático de Cristo. O que nós vemos aqui? A missão da igreja, a missão de cada crente. Nós temos uma função diplomática a cumprir nessa terra. Qual é a nossa função? Cada salvo, somos embaixadores do reino dos céus. E isso está diretamente ligado com as recompensas que ele trará na ocasião do seu retorno. Na vinda de Cristo, ele vai acertar contas da forma como desempenhamos essa função de embaixadores e ele vai recompensar a fidelidade de cada um. Muito bom.
Deixa eu Até beber escrevi água aqui, aqui. misericórdia. Ô, Saulo, até escrevi aqui, agentes colonizadores, vamos espalhar essa Isso influência. Forte, mesmo. Brasil. Muito bom mesmo. Tem uma frase sua, Tiago Freitas, que eu ouvi a primeira vez em 2016, né, ouvindo uma aula sua no Rema de escatologia, e você disse assim, que o nosso destino final é muito semelhante ao nosso início. É como se Apocalipse 21 e 22 se unisse a Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, eu gosto de falar isso da seguinte maneira, é como se o futuro, né, ele beijasse o presente, tivesse essa Muito bom. união, né, de forma que esse impacto é tão grande que isso já transforma as nossas vidas, já nos levanta para cumprir o propósito de Deus hoje. E aí tem um texto aqui que eu acho muito interessante, que a gente pode unir essa escatologia que eu chamo escatologia presente, né, escatologia já, né, escatologia realizada por alguns É muito amigos, bom, muito bom. né? Isso é maravilhoso. Olha só, João capítulo 12, no verso 26, diz o seguinte, João 12, 26. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Então, Uau. Cristo, aqui nesse texto, ele faz algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, se algum homem me servir, siga-me. Então, ele está dizendo assim, olha, não é só servir, não é só me servir, é ser um seguidor, é ser um discípulo. Depois, esse discípulo, ele serve onde o Senhor está. E onde o Senhor está? O Senhor está em todos os lugares. Então, nós servimos no local que nós estamos plantados, na oportunidade que nós tivermos de servir. E o que Cristo fala é, meu Pai o honrará. Ou Muito seja, bom. haverá o acerto de contas, haverá o dia da recompensa. Mas é interessante que, às vezes, muitas pessoas ficam presas, detidas lá na recompensa, e elas esquecem que precisam um caminho a trilhar. E esse caminho é o caminho agora, na igreja local, é sendo útil na obra do Senhor, é Amém. servindo na obra do Senhor, é cuidando do povo de Deus, das coisas de Deus. Então, é aqui que nós produzimos na obra do Senhor. Tem outro aspecto também dessa influência do futuro que eu gosto de falar, é o seguinte. Por exemplo, o autor aos Hebreus, ele diz que nós, capítulo 10, verso 25, que nós não devemos abandonar nossa congregação, como é costume de alguns. Aí ele diz a base, quanto mais vede que o dia se aproxima. Ou seja, a consciência da vinda do Senhor, o dia ali é o dia escatológico, a consciência do aspecto futuro deve fazer com que eu seja mais firme na igreja local, né? Não abandonando a minha congregação e Muito sendo bom. útil nas mãos do Senhor. Então, eu acredito que essa também é uma escatologia que tem esse impacto na vida presente, e isso é interessante. Não, e assim, é importante a gente destacar isso, porque e quero deixar um abração aqui para o meu pastor Márcio Butileta, lá em Portugal. Quem está em Londres e Portugal, fuso horário agora, esses Estamos no irmãos mesmo em horário, hein? plena Estamos no mesmo horário madrugada, aqui. em plena madrugada está aqui, né? Jonatas contribuindo enormemente aqui para o nosso crescimento, o pastor Márcio acompanhando. Sabe, Saulo, pegando aí o gancho do que você falou, é muito importante destacar isso, porque geralmente as pessoas ficam tão entusiasmadas com os eventos, ou até mesmo a ordem em que os eventos acontecerão, e elas se concentram tanto nisso, que acaba Sim, perdendo esse impacto que o estudo a respeito do futuro produz agora nas nossas vidas. Por exemplo, é importante destacar como você estudar a eternidade estima pouco as coisas dessa vida, né? Às vezes a gente fica tão preso ao aqui e agora e se esquece as declarações bíblicas como Hebreus 1, essa criação vai ser mudada igual uma veste. Como 2 Pedro capítulo 3 diz que os elementos abrasados se derreterão, ou seja, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, tudo que a gente mais tem apreço aqui nessa vida, num piscar de olhos, a Bíblia deixa claro que a vida é como um sopro e acabamos por perder esse impacto, essa vida piedosa, consagrada, dedicada, essa vida que ama ao Senhor, que olha para o futuro com uma expectativa, como você mesmo disse, né? Eles vão se beijar, futuro, esse aspecto futuro, nós estamos experimentando pela fé, como que em conta-gotas, até aquilo que plenamente vai ser manifesto, revelado. Então, eu sou, obviamente, da opinião, tenho a minha corrente doutrinária, se assim posso dizer, no que diz respeito aos eventos e a ordem que os eventos acontecerão, o que vem primeiro. Mas, assim, eu acho que, na minha experiência, o que eu mais tenho percebido é o impacto
que o conhecimento sobre o futuro, a consciência das coisas eternas tem provocado aqui na minha vida, entende? Então, acho que isso é o mais importante que a gente pode destacar e deixar e plantar mesmo essa semente no coração das pessoas que nos acompanham, né? Não adianta eu olhar tanto para o futuro e acabar, como você disse, deixando de passar e de experimentar e de viver cada processo Exatamente. que vai me conduzir até lá, não é verdade, Jonas? Olha, eu tive uma experiência, Thiago, eu comecei a minha vida ministerial muito cedo. Meu avô, meu pai envolvido em ministério, meu avô foi um dos pioneiros no Brasil, no movimento de Cruzada Nacional de Evangelização. E eu comecei a pregar aos 11 anos de idade. E logo assim, no início, eu comecei estudando a Palavra de Deus e tive a oportunidade de poder fazer um instituto bíblico e poder estudar acerca desse assunto. E uma matéria que eu não gostava era escatologia. Não me atraía. Porque era cheio de controvérsias, a gente só ficava debatendo coisas e não saía, não chegava em lugar nenhum. Até que eu tive uma experiência que no ano de 2008 eu tinha um mapa bíblico escatológico que eu tinha comprado e eu lembro nesse mapa, muita gente aqui tem esse mapinha aí. Uhum. E aí tinha as imagens lá do Tribunal de Cristo. 6 pessoas ajoelhadas, cada uma com uma obra na mão, madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e Jesus sentado ali no tribunal. Aquilo ali me chamou a atenção de uma maneira que eu pensei comigo, eu falei, se esse negócio aqui é verdade, rapaz, eu preciso entender o que é isso aqui. E eu comecei a estudar acerca desse assunto. E aí foi o meu encontro no ano de 2008, que transformou a minha vida. E eu comecei a me dedicar, passar noites e noites e noites em claro estudando, até conseguir compreender mesmo o que era isso. Porque não era a teoria em si, mas a revelação por detrás daquilo que teria um impacto na minha vida. Poxa, eu só tenho uma vida para viver aqui, nessa terra. E um dia eu vou me encontrar com Jesus. Se essa cena aí é verdade, então a coisa é mais séria do que me ensinaram, do que me passaram. E aí eu lembro que uma das passagens que mais me chamou a atenção, que aí foi a minha epifania, como eu posso dizer, né, com relação a essa doutrina, teologia do reino, é Atos capítulo 1. Quando nós lemos o versículo 1 em diante, Lucas vai dizer, olha, no meu primeiro livro, Teófilo, eu comecei a falar acerca das coisas que Jesus fez e ensinou até o dia que foi tomado dos céus, depois de ter dado mandamento aos apóstolos que escolhera. E diz o versículo de número 3, que aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por um espaço de 40 dias. Então Jesus fica 40 dias após a sua ressurreição aqui na terra. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então você já imaginou você ir na igreja e você ficar lá 40 cultos, né, 40 domingos e pregar o mesmo tema? Pois bem, Jesus ficou 40 dias só falando de um tema, falando do reino de Deus. E quando a gente lê o versículo de número 4, ele fala, não sai de Jerusalém. Veja que para um judeu, o cara falando de reino de Deus, 40 dias, eu creio que Jesus não só falou do aspecto espiritual, como ele falou principalmente do aspecto teocrático, o aspecto governamental do reino de Deus. E aí, Jesus diz para eles, ó, não saiam de Jerusalém. Qual que é a expectativa? Esse homem ressuscitou dentre os mortos, ele tem autoridade no céu e na terra, ele tem todo o poder agora, ele está aqui falando 40 dias, ele só ouvindo de reino de Deus, de reinar, de governo. E aí, diz o versículo de número 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, será neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então a pergunta deles é o seguinte, Senhor, é agora que o Senhor vai sentar no trono de Davi, que nós vamos sentar no trono contigo, que nós vamos reger as nações, é agora que nós vamos derrotar o Império Romano? Essa era a expectativa deles. E essa talvez é a sua expectativa aqui, meu irmão, que você está ouvindo essa live. Poxa, será que agora nós já estamos, né, prestes a ver o arrebatamento acontecer? Né? Quais são os próximos sinais? Eles estavam preocupados com questões escatológicas. Quando que vai acontecer?
E aí o que me chama a atenção é que Jesus não diz, olha, quem disse para vocês que tem reino teocrático? Quem falou isso para vocês? Esquece isso. Né? Jesus não diz isso. O versículo 7 é chave. Ele diz, olha, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então não interessa para mim e para você, meu irmão, saber quando essas coisas vão acontecer. Ficar calculando data da volta de Jesus, né? Se o fulano é o anticristo, se o Beltrano é o anticristo. Não interessa para nós saber isso. O que interessa? Veja o contexto do versículo. Ele diz, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uau. Então, o que interessa para a igreja saber hoje? Não é se o Biden ou se o Emmanuel Macron é um anticristo, né? Se o chip é a marca da besta, enfim, é a marca da besta. Não interessa para nós sabermos essas questões. O que interessa para nós sabermos como igreja é que nós temos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Aleluia. Nós temos que saber que somos embaixadores da parte de Cristo e Deus fará o seu apelo através de nós. Que nós temos que saber que temos uma grande comissão a cumprir. E quando ele voltar, nós vamos prestar contas de como nós servimos nessa grande comissão. E ele vai dar recompensas por fidelidade ao serviço do reino de Deus. Muito bom. Eu queria, Saulo, antes de passar para você uma boa aqui, essa aqui é boa, vou colocar um pouco de como eu posso dizer, vamos esquentar aqui essa conversa. Quero ler algumas participações aqui. A Alessandra, nossa diretora do Rema aqui em Belo Horizonte, disse aleluia. Pastor Júlio, uma grande bênção também, mestre da palavra. Antônio da hora, entrou aí, ó. Nosso amigo. Pastor Júlio diz, preocupados tanto com o sinal da segunda vinda que esquecemos de ser o sinal da primeira vinda, testemunhar Jesus. Igreja, glorifica aí, igreja. Glorifica aí, igreja. É forte, Brasil. É forte. Pessoal, queria obviamente, vou passar uma aqui para o Saulo legal, mas depois eu quero acompanhar vocês aqui, queremos responder algumas das suas perguntas, né, interagir com você aqui. Saulo, qual é, na sua experiência, na sua visão, nos seus estudos, qual é a forma mais coerente de enxergarmos o reino? Vou dar algum conceito teológico que você pode explicar de forma breve aí para o pessoal entender, mas temos os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas. Bom, qual é a sua posição em relação o que significa essas nomenclaturas teológicas e qual é a sua posição, o que você acha mais coerente aquilo que, obviamente, você se posicionar, né? Isso mesmo. Então, só um comentário aqui antes de passar para esse ponto, é que aquilo que Cristo fez lá na cruz, gente, é algo escatológico. Ele foi para a cruz para dar cumprimento a profecias. Eu gosto de falar que a cruz é escatológica, né? O Redentor foi para lá porque haviam promessas que o Redentor viria para redimir o seu povo. Então, nós já estamos em um cenário escatológico, né? O pessoal fala, vai ter um cenário escatológico. Não, nós já estamos nesse cenário. Né? O Espírito Santo já caiu nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias nesse aspecto que podemos comentar nesse momento. Sobre a questão das visões relacionadas ao reino, né, nós temos, basicamente, e agora tem crescido bastante no Brasil, né, o conhecimento dessas vertentes, mas tanto eu como o reverendo Jonatas, você também, Tiago Freitas, nós somos, né, pré-milenistas. Né? Nós acreditamos que Jesus ele vai voltar na sua segunda vinda para implantar o reino. Então, ele vem antes do reino milenar e implanta o reino milenar. Existe uma outra visão também, chamada de amilenista, ou milênio em realização, que eles entendem que o milênio ele é simbólico, né? Que Cristo está reinando já, Satanás já está preso, e Cristo está reinando sobre as nações de uma maneira espiritual, né? Ele está nesse governo espiritual. Existem os pós-milenistas, que aí tem as subdivisões também de pós-milenista, que entendem que a igreja ela está pregando o evangelho do reino
de tal forma que tudo vai se transformar o reino de Deus, e a igreja é quem traz o reino de Deus para a terra, implantando o reino de Deus por meio da evangelização mundial, né? Essa basicamente dei aqui uma definição simples, básica sobre isso. Existem outras questões mais teológicas, mas basicamente é esse o entendimento. Ao meu ver, tem como a gente dar as mãos em alguns aspectos. Então, por exemplo, se eu olhar a ênfase do pós-milenismo, ao meu ver, ela é melhor para a evangelização, porque o pós-milenismo ele vai enfatizar a urgência na evangelização, né? Evangelização mundial, e a igreja como esse instrumento de implantação do reino de Deus nesse aspecto. Então, ela vai ministrando a palavra do Senhor e o reino vai crescendo e a palavra de Deus vai crescendo nesse aspecto. De outro lado, quando nós vemos os amilenistas falando que nós já estamos no reino, né? E isso é verdade, nós já estamos no reino. Eu só digo assim, só nós estamos no milênio. Estamos no reino, só não estamos no milênio. E quando eles falam, Satanás está preso, aí eu digo assim, olha, se ele está preso, a corrente é muito grande. Mas tem um detalhe, né? Ele não está preso. A Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo, né? O mundo jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século. Mas eu gosto de dizer algo também interessante. Por mais que Satanás esteja solto e não está preso, né? Ele vai ser solto, ele vai ser preso futuramente, mas a gente precisa entender que ele não tem toda a autoridade. Porque se ele tivesse toda a autoridade que as pessoas dão a ele já tinha destruído tudo. Uhum. Então, isso quer dizer o quê? Que ainda existe uma restrição para Satanás. E essa restrição, ao meu ver, ela é colocada, lógico, pela obra soberana de Deus através da igreja. Então, a igreja tem detido, né, tem impedido, né, o avanço de Satanás por causa do nome de Jesus e por meio da evangelização. Então, dá para a gente casar em algumas coisas, né, e outras não dá para a gente aceitar. Mas, basicamente, eu sou pré-milenista, né, acredito que Cristo vai voltar para implantar o reino milenar, o reino terrestre, mas eu não nego a realidade do reino presente. E também eu considero essa ideia de que, sim, nós podemos ser instrumentos de Deus para a evangelização mundial e expandir esse aspecto espiritual do reino, né? Só não é o milênio, mas é o reino, né? E isso aqui é algo que a gente deve considerar. Não é isso, Reverendo Jonatas? Muito bom. É isso mesmo. Olha, esse debate aí dessa questão de amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, né? Essas diferentes visões elas vão surgir como um resultado de uma interpretação bíblica que vai divergir da interpretação que nós temos. Então, nós aqui dessa live, nós fazemos uma interpretação histórica gramatical das profecias bíblicas. Então, as profecias no Antigo Testamento, todas as profecias que você vai encontrar, elas se cumpriram literalmente, né? Então, você tem profecias contextuais, você tem profecias messiânicas e você tem profecias escatológicas. Se essas profecias contextuais, né, tudo que foi falado que ia acontecer com o faraó aconteceu, tudo que falou que ia acontecer com as 12 tribos aconteceu literalmente, por que e as profecias messiânicas, por exemplo, tudo que foi falado acerca de Jesus, do nascimento virginal dele, da descendência dele, né? Enfim, todas essas profecias, até o tanto lugar contextuais, tudo, né? Se elas se cumpriram literalmente, por que a gente entrando na escatologia, a gente vai então tratar isso como se fosse uma alegoria ou a gente vai espiritualizar essas profecias? O estilo literário é profecia. E qual é o padrão estabelecido na Bíblia? Que ela se cumpre literalmente. Exatamente. Agora é óbvio que o cumprimento literal ou uma interpretação literal não significa literalismo. Né? Literalismo é uma coisa, e a interpretação literal aceita a linguagem figurativa, simbólica. Então essas visões, elas partem de uma interpretação bíblica diferente. Né? Vocês vão falar assim, eles têm a Bíblia diferente? Não, eles têm a mesma Bíblia da gente, mas eles usam óculos diferentes que a gente usa. Então a gente olha para essas profecias e, para ressaltar um ponto muito importante, a visão que nós defendemos é a visão historicamente
Isso é algo que eu trato com bastante detalhes na enciclopédia escatológica que sai esse ano, Deus quiser. Eita. Como que historicamente a visão que nós defendemos é a visão dos primeiros cristãos. E isso foi sendo mudado ao longo da Idade Média, a partir do século IV em diante, que vai começar essa mudança da escatologia da igreja. Reverendo Então Jonatas, nós só desculpa te estamos interromper. resgatando o que se perdeu, Tem entendeu? até um detalhe que é interessante, que nessa obra que você está produzindo, você mostra isso desde dos judeus, do Antigo Testamento. Eles têm uma mentalidade de um reino terrestre, né? Passa pela a história neotestamentária, passa pelos pais que não da é igreja. anulado por Jesus, né? Que não é anulado por Jesus. Passa pela história da igreja, passa pela reforma protestante, pós-reformadores, chega aos nossos dias e nós vemos aí, né? O Jonatas trabalhou, de que ele trabalhou aí do princípio ao fim só sobre o rei, né? Então, de 2000 anos aí que cobrimos. Exatamente. Esse foi o capítulo mais longo que eu li. Ainda teve outro, né? Teve outro também, que foi acho que foi o da interpretação, que também foi muito longo, da hermenêutica, né? Mas aquilo... Desculpa te interromper, pode falar. E aí, só fechando aqui essa questão, apesar de o Jonatas, a gente teve com ele lá na Inglaterra, e teve uma coisa que ele, falando lá com a gente bastante, ele disse assim, ó, Saulo, tá vendo como a teologia afeta a nossa prática? Então, veja só, cada um desses teólogos que entendem diferente a profecia, eles vão ter um impacto no cotidiano. Sim. Então, por exemplo, o que entende que a igreja, quem traz o reino para a terra, ou que a igreja implanta o reino e Cristo vem depois, os que acreditam assim, que seriam os pós-milenistas, eu estou trazendo um aspecto geral, eles vão enfatizar... São muito otimistas, né? Eles vão olhar dessa maneira mais otimista, né? Quando você já vê o outro aspecto já amilenista, ao meu ver, por exemplo, os amilenistas, eles vão negar a realidade do reino futuro de 1000 anos, mas eles já vão dizer assim, nós já estamos no reino, o Senhor já reina, já é o soberano, já está sentado no trono de Davi, e essas questões. E nós, na nossa visão, é o que a gente entende. Uma coisa não anula a outra. Então, o reino é futuro e literal, conforme a regra das outras profecias, mas agora nós somos responsáveis pela divulgação da mensagem do reino. Então, eu gosto de dizer que é como se fosse assim, uma coisa habilita a outra. Então, por exemplo, nasce de novo agora para você estar apto a participar do reino muito futuro. Bom. Né? Então, isso é maravilhoso demais. Muito bom. E pega aquilo que Jonatas havia falado em relação a Deus estar restaurando o seu plano original. Jesus não é chamado de segundo Adão porque Paulo achou bonito chamá-lo de segundo Adão em Romanos 5 e 1 Coríntios 15. Não, ele é o segundo Adão porque é por meio dele que Deus está resgatando e colocando o seu plano original nos trilhos. O Saulo falou isso um pouco mais cedo, mas assim, pensa como o último livro da Bíblia é muito parecido com o primeiro livro da Bíblia. Você pega... É impressionante. Vamos lá. Adão foi criado para governar e dominar. Aí o Apocalipse mostra Jesus, o segundo Adão, vindo para reinar num reino de paz e de justiça. O primeiro Adão, ele pecou, e aí a consequência da desobediência do primeiro Adão é morte. Aí o segundo Adão vem, obedece e devolve ao homem a vida e futuramente a imortalidade. O primeiro Adão peca, e por causa do pecado do primeiro Adão, ele é expulso do paraíso. Aí o segundo Adão obedece, e a promessa, por exemplo, à igreja de Éfeso é aos vencedores dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Adão peca, afeta e compromete a própria criação. Cristo obedece e por causa da obediência de Cristo, a própria criação vai ser redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, pensarmos dessa forma, o que nós estamos fazendo, como o Jonatas havia falado, nós somos esses agentes colonizadores que estamos com o objetivo de conduzir as pessoas ao que é a vida do reino, o que é a vida original, exato, o que é a vida que Deus estabeleceu até que ele se torne, né, pleno e manifesto sobre a terra, né? Acho que enxergar dessa forma é muito revelador, você conseguir ver esse panorama bíblico, né? Você conseguir enxergar todos os aspectos, todos os pontos e ligá-los e entender para onde Deus está conduzindo a sua história, para onde Deus está conduzindo o seu plano, o seu projeto, como Isaías diz, o Deus que desde o princípio já anuncia o que vai acontecer. Então, a grande verdade é essa. Deus está Tiago, tem um ponto aqui, rapaz, você falou um negócio aí, e eu estava lembrando, eu
Eu estava ouvindo há alguns dias atrás e eu peguei para estudar em cima desse assunto. Eu fiquei maravilhado, maravilhado. Estava ouvindo o reverendo Douglas Wilson, lá dos Estados Unidos, e ele estava falando de um assunto que, assim, aparentemente não tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui. Ele estava falando sobre criação de filhos. E ele está dizendo, falando do texto bíblico, que o apóstolo vai dizer que os pais devem criar os seus filhos na admoestação do Senhor. E a palavra admoestação ali, que foi traduzido como admoestação, que parece uma palavra muito sem graça, ele usa a palavra paideia. E o que era essa palavra paideia, né? Basicamente era o seguinte, quando o Império Romano chegava num lugar e ele dominava, conquistava aquele lugar, começava-se o processo de paideia, ou seja, de instalar a civilização romana, o direito romano, o costume romano, e aquela sociedade ia ser civilizada, ia ser colonizada dentro daquele padrão, né? Inclusive, você vai estudar sobre paideia, você vai ter enciclopédias só tratando acerca disso, algo assim fantástico. A região onde eu moro aqui foi uma região dominada pelo Império Romano, né? Onde o Império Romano chegava, ele dominava e ele começava esse processo de civilização, de colonização. E o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, vocês, pais, vocês têm que criar os filhos de vocês dentro dessa civilização cristã. E a pergunta é a seguinte, mas que civilização cristã, Paulo? Nós estamos sob o Império Romano, né? E Paulo não dá a resposta. Parece que a resposta de Paulo, o silêncio de Paulo está dizendo o seguinte, e o que vocês vão fazer sobre isso? Né? E essa mesma palavra é usada em textos relacionados ao discipulado cristão. Então, como igreja hoje, o que nós temos que entender? A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Você ser livrado do lago de fogo, do inferno, da perdição eterna. Isso Jesus fez por você. Agora que você foi regenerado, você é a justiça de Deus, você é uma nova criatura, o que você ainda está fazendo aqui nessa terra? Qual é o propósito de ainda estarmos aqui? Porque Deus ainda tem um propósito para a igreja estar aqui. Né, irmãos sendo perseguidos em países muçulmanos, na China, em diversos lugares do mundo, cristãos são mortos por causa do evangelho. Por que Deus ainda permite a igreja ainda estar aqui? Nós estamos aqui para ocupar, negociar até que ele venha. Nós estamos aqui justamente para cumprir até o dia que Deus decretou que será o retorno de Cristo, que não sabemos o dia e nem a hora. Amém. A igreja tem um papel a cumprir. Que papel é esse? É levar o evangelho de Cristo, é cumprir a grande comissão de Jesus até que ele venha. Porque quem é que vai receber autoridade sobre as nações? Quem são aqueles que vão ter o privilégio de sentar em tronos? Que não vai ser todo mundo. Quem são esses? Aqueles que por suas obras, ou seja, pela fidelidade ao serviço, serão recompensados na ocasião do tribunal de Cristo. Então, quem serve hoje está juntando tesouros para a eternidade. Aquele crente que ele diz assim, para mim chegar no céu já está bom demais, né? Eu não quero saber de me envolver com nada, eu não quero saber de servir, para mim só ser crente já está bom demais. Esse vai ter que prestar contas, e a Bíblia fala que o servo mau e negligente, ele fica de fora desse privilégio. Ele é salvo, ele não vai para o inferno, tem um corpo glorificado, vai viver no novo céu e na nova terra, mas ele será privado do privilégio de se assentar. O que Jesus ele fala no início do Apocalipse, ali capítulo 2, capítulo 3, que ele fala, aquele que guardar as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Capítulo 2, verso 28. O homem está aí, ó. Irmão Saulo, caminhando para a gente encerrar aqui, tem um outro ponto que eu preciso destacar e eu queria muito ouvi-lo a respeito disso. Falamos desse aspecto presente do reino de Deus, espiritual, nascemos de novo, isso foi muito bem destacado. Mas quais as principais características que você poderia destacar deste reino vindouro? Quais as principais características? Deixar o pessoal estimulado, desejoso, né, para que se apegar demais a essa vida, possa experimentar uma transformação. Aqueles que, às vezes, desesperançosos, com muita coisa acontecendo,
o que são 60, 70, 80 anos comparados à nossa eternidade, começando pelos 1000 anos e depois, obviamente, estendendo pela eternidade. Mas eu queria ouvi-lo a respeito de quais principais características que você destacaria. Depois, Reverendo Jonas, quer deixar um abraço aqui para o nosso irmão, mestre André Luiz, está nos acompanhando aqui. Jaqueline, Ô, lá glória. de Florianópolis, professora de escatologia também. Então, quais as principais características que você destacaria? Amém. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, né, nos seus aspectos, tem características que são comuns. Né? Na presente era, nós temos algumas características, nós enfatizamos essa questão da pregação do evangelho, né, da perseverança, da vida de santidade e de outros aspectos. Né? Eu faço uma lista enorme, recentemente eu ministrei sobre isso, e eu faço uma lista sobre as características do reino na presente era, no reino milenar e no aspecto eterno. Então, como nós falamos bastante dessa questão da presente era, né, enfatizando aí a viver de forma santa, trabalhar para o Senhor, servir para Cristo, evangelizar, né, viver com essa consciência de eternidade, como você bem falou, Tiago Freitas, né, e ter esse impacto, essa consciência mesmo da vida cristã. Tem um outro aspecto que a gente precisa trabalhar, é que o reino que nos aguarda, o reino milenar, o reino futuro terrestre do Senhor Jesus Cristo, ele tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, ele vai ser um reino que, no momento dos 1000 anos, Satanás estará preso, né? Os glorificados estarão lá, não somente os glorificados, mas aqueles que entraram também em corpos naturais, aquelas pessoas que estiverem ali vivas por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus e se converterem ao Senhor, elas entrarão para o reino milenar. Né? Nós estaremos lá, dependendo da doutrina dos galardões também, ocupando cargos e posições de governo nesse reino. Reverendo Jonatas trata muito bem isso. Ele é um reino que tem uma prosperidade. É interessante que a Bíblia diz que não haverá faltas no reino do Senhor. Um outro aspecto também é que Isaías vai falar sobre isso no capítulo 2, que no grande monte do Senhor, no reino do Senhor, lá os homens vão converter as suas armas em ferramentas de trabalho. Então ele vai ser um reino que haverá trabalho, né, que haverá prosperidade, haverá unidade na adoração. A Bíblia fala sobre isso. Até o Dwight Pentecost trabalha muito bem essa questão da unidade na adoração. Possivelmente haverá uma só língua, né? Sofonias fala que o Senhor vai purificar a língua e haverá uma só maneira de falar. Então, haverá essa característica de unidade, de louvor, de adoração. Nós temos relato bíblico da presença do templo, né? Haverá um templo no reino milenar. Nós temos o relato de Cristo reinando de Jerusalém sobre todas as nações. Aqueles que foram galardoados por Cristo também terão sua participação nesse governo. E quando é o término desse governo, Satanás vai ser solto, né? Porque algumas pessoas que nasceram dessas de corpos naturais, elas vão se rebelar contra o Senhor. E Satanás vai ser solto, Deus vai destruir, né, Satanás, lançando para dentro do lago de fogo e enxofre, juntamente com seus companheiros. E haverá um juízo final, nós já sabemos dessa questão. E caminhando aqui rapidamente para o aspecto do reino eterno, e eu queria só fechar com isso aqui, é que eu fiz uma lista de algumas características desse reino eterno, para alimentar essa expectativa na presente era. Então, eu tenho lista para todos os aspectos, mas nesse aqui, eu estou com a tela aberta aqui na minha frente, e eu queria compartilhar com vocês. Olha só, número 1, serão criados novos céus e uma nova terra, eu chamo de novo universo, né? Novos céus, nova terra, e eu falo que é na característica do novo Éden, né? Que se o Éden já era maravilhoso, vai ser glorioso, vai ser mais Muito ainda. bom. Muito bom. Eu digo que é uma união de uma grande metrópole com um grande jardim, né? Então, a Nova Jerusalém vai ter essa união aí. É a cidade, mas ela também é o paraíso. Então, isso aí é maravilhoso. Então, número 1, né? Serão criados novos céus e nova terra. Número 2, habitaremos na Nova Jerusalém. Número 3, será um reino eterno. Número 4, não haverá morte. E olha um detalhe, não só não haverá morte, não haverá também os efeitos da morte. Não haverá doença, não haverá choro, pranto, falta. Nada disso no reino futuro e eterno do Senhor. Contemplaremos a face do Senhor. Não haverá sol, pois o Senhor será a nossa luz. A árvore da vida estará lá na Cidade Santa. O tabernáculo de Deus estará com os homens. E essa é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa expectativa. Né? Que essa expectativa da eternidade, dos aspectos futuros da escatologia,
possa ter um impacto na sua vida hoje, para que você possa ser útil na obra do Senhor. De tal maneira que você vai fazer coisas para o Senhor que vai ter um peso, que vai ecoar pela eternidade. Amém. Eu gosto de dizer, aqui na igreja, eu auxilio o meu pastor nas questões doutrinárias e treinamento de ministros e outras questões aqui. E sempre quando eu falo sobre esse aspecto, eu sempre digo assim, por que nós estamos fazendo o que estamos? Né? Qual é o propósito de nós estarmos servindo na nossa igreja? Qual o propósito de nós sermos úteis em qualquer área que Deus tem nos plantado? Então, isso deve trazer um impacto de tal forma que nós iremos fazer com mais paixão, com mais amor, com mais fervor espiritual, porque nós temos uma bendita e maravilhosa esperança. Muito, né? Bom. E essa é a minha contribuição nesse aspecto. Reverendo Jaime Sepulcro, ele é bispo anglicano e ele me presenteou uma vez com um livro de N.T. Wright chamado Simplesmente Cristão. E eu perdi as contas na 8ª vez que eu li esse livro. E N.T. Wright diz que o que Deus fez com Jesus na ressurreição é o que ele vai fazer com o seu povo e com a própria criação. E Jesus ressuscitou dos mortos. Estamos certos, convictos de que a nossa eternidade, ela está logo ali. Eu gosto de dizer, a um palmo de distância. Quanto mais os dias passam, os anos, mais próximos estamos desse desfecho glorioso. Queria muito agradecê-los pelo privilégio de tê-los aqui comigo. Eu queria deixar aqui, pessoal, para vocês que não sabem, o reverendo Jonas, ele está no Reino Unido fazendo um trabalho missionário. Ele está um trabalho assim, onde eu pude conhecer e queria aproveitar essa oportunidade. Jonatas vai estar no Brasil. Qual é o período que você vai estar, Jonatas? Eu vou estar, se Deus nos permitir, no mês de maio. Então, Jonatas vai estar no Brasil. Então, você, pastor aqui no Brasil, que nos acompanha, que tem interesse de levá-lo na sua igreja, eventos específicos na área de escatologia, de missões. Olha, uma grande oportunidade que vamos ter de tê-lo no país. Então, segue aí ele no Instagram, entre em contato com ele já. Faça esse contato e vai ser uma grande oportunidade. Quero deixar aqui também o Pix dele. Eu acho que ele não vai se importar com isso. Uma grande oportunidade que temos, né, de poder semear e de sermos uma grande bênção na vida do irmão Jonatas, pelo trabalho que ele tem feito e, portanto, que nos abençoou aqui nessa noite. Queria deixá-lo com as suas considerações finais aí. Vou deixar fixado aqui. Tem algo mais a dizer? Muito obrigado pela participação. Amém. Amém. Tiago, obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra poder estar junto com vocês aqui e compartilhando a palavra de Deus. Agradeço a Deus. A minha mensagem para os irmãos é que vocês tomem aquilo que Jesus disse em Atos capítulo 1 com tamanha seriedade. É o que Jesus disse no versículo 7 do capítulo 1. Não compete a nós saber os tempos e as épocas. O que compete a nós saber é que somos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Muito bom. Então essa é a nossa missão. Apocalipse 22:12, Jesus diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o salário. Galardão é salário por serviços prestados. Bom. Comigo está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós sabemos que há uma recompensa por serviços prestados, e eu oro para que você seja despertado dentro dessa verdade. Muito obrigado, Tiago. O que eu quero pedir para os irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho, você que está conhecendo um pouco do nosso trabalho através dessa live, crie expectativas. Esse ano está saindo a enciclopédia escatológica. Eu já estou anunciando aqui em primeira mão para o pessoal. São aproximadamente 1.600 páginas, 16 Uau. Capítulos, que vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó, o negócio. Mas é para quem quer estudar, né? Para quem quer estudar escatologia. 16 capítulos cobrindo 2000 anos da história da escatologia, mais todas as profecias bíblicas, Velho e Novo Testamento. Então, você que quer, fica conectado nas redes sociais para você saber. Estamos projetando o lançamento aí já para o segundo semestre, logo vai ter a pré-venda. E eu quero convidar você que quer se aprofundar para vir estudar conosco nesse segundo semestre também.
nós vamos estar agora a nova edição avançada da Escola Escatologia do Reino. O reverendo Saulo Stan é um dos professores da escola, esteve aqui no nosso estúdio na Inglaterra para gravar as aulas que ele leciona. O reverendo André Luiz também leciona na Escola Escatologia do Reino. Quero convidar também aqui o reverendo Tiago para estar fazendo uma participação também, porque tem muito a contribuir. E para mim seria uma honra enorme poder ter você fazendo pelo menos uma aula convidada conosco. Mas é o curso que eu posso dizer mais completo de escatologia. Nós estamos trabalhando para chegar em torno de 70 horas aula. Então, o pessoal vai ter acesso à enciclopédia escatológica e vai ter acesso ao curso completo, né? E esse mês de maio, estando no Brasil, Deus quiser, nós vamos estar ministrando aí as edições do Seminário do Reino, que é basicamente isso que nós tratamos hoje, e esses eventos escatológicos relacionados à igreja. Então, se você quer saber mais, entra aí no perfil do Instagram, se conecta com a gente. Tem muita coisa no canal no YouTube. Então, se você entrar no meu canal, vai ter muito material lá. E eu creio que você será aí grandemente abençoado. Agradeço aqui pelo carinho, pela oportunidade, Tiago. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Uma grande bênção. Irmão Saulo, que honra, que privilégio tê-lo aqui. Temos a honra de ensinar juntos na Escola Rema, estamos com matrículas abertas. Queria que o Saulo também falasse, né? Saulo, o seu canal no YouTube, eu envio o canal do Saulo do YouTube para um tanto de gente, diariamente. O pessoal vem me perguntar, eu falo, segue esse professor aqui, que é uma grande bênção. Quer falar dos livros? Fique à vontade, obrigado pela honra de estar conosco aqui. Saulo está com um bebê recém-nascido em casa e mesmo assim aceitou esse convite, que fomos tão enriquecidos, tão agraciados por sua presença, seus ensinamentos. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, né? Deus é bom demais, né? Eu sou grato a Deus por, mais uma vez, poder compartilhar a palavra dele, né? Ministrar a palavra de Deus é uma grande honra, né? É uma grande oportunidade, né, de transmitir. Não existe trabalho melhor do que a ministração da palavra de Deus. Então, eu sou grato também aos irmãos que estão aqui mandando mensagem, né, que estão participando. Você que ficou até agora acompanhando essa live, né, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração cada vez mais, né? Então, eu sou professor do Rema também, já há 10 anos, tenho dado aula, viajado no Brasil, né, ensinado em especial escatologia, história da igreja e outras matérias. E o Rema é uma escola que tem tudo. Não, tudo não. Olha, vida de louvor, caráter de Deus, nem coloque para mim, porque se colocar isso aí eu peço para sair. Aí eu digo assim, é tão bom vida de louvor quando a pessoa canta, né? Jonatas conhece eu cantando. Se eu cantar, misericórdia, ele sabe. Misericórdia. Misericórdia. Dele, não dá oportunidade, não. Ele dizia, não cante não, não cante não. Então, pessoal, lá no meu canal, Saulo Stan, né, tanto no YouTube como aqui no Instagram, as redes sociais é Saulo Stan, Saulo com 2 L's, S-A-U-L-L-O, e o Stan, S-T-A-N, igual tá aqui. E nas minhas redes sociais, assim, eu tenho procurado utilizar minhas redes sociais para a divulgação do Reino de Deus. Então, eu vou estar trabalhando com aspectos das Escrituras, seja da escatologia bíblica, tenho escrito também sobre cristologia, sobre quem é Jesus Cristo, né? Já tenho me dedicado há uns anos sobre isso, né? E eu sempre trabalho essas questões, procurando trazer uma visão mais bíblica do assunto, né? Para alcançar a vida das pessoas. Então, que Deus abençoe vocês, é uma grande honra estar aqui. Tá para sair uma obra minha também de escatologia, né? Junto com Fica conectado aí. Exatamente, junto com o reverendo Jonatas Bragato, nós estamos fazendo uma obra maravilhosa aí de escatologia e uma de cristologia, que em breve também estaremos divulgando, né? E será uma grande bênção. E dá aula na escola também. Então, meu amigo, fica conectado com a gente aí. Tem um detalhe aqui interessante, que lá na Escola Escatologia do Reino, no Seminário Britânico, lá com o reverendo Jonatas, minha participação foi mais ou menos assim, acho que eu ensinei uns 10 módulos, não é isso, reverendo Jonatas? Eu digo assim, você ensinou quase metade da escola é o reverendo Saulo dando aula. Eu acho que eu ensinei 30% da escola, eu acho que eu ensinei 30%, As aulas são online, gente, então o curso inteiro é online, né? O pessoal tá pensando assim, não é presencial não, é online. Então qualquer lugar do mundo você pode estudar com a gente.
André Luiz teve a participação dele, acho que uns 10% aí, e Jonatas falou o restante tudinho. Ele falou Eu nem falei ainda, meu amigo. Eu tenho outra metade para gravar. Isso mesmo, né? Glória a Deus mesmo. Então é uma grande honra, gente, poder servir na obra do Senhor. Nós estamos aqui para isso, né? Nós não estamos construindo nada para nós mesmos. O nosso propósito é contribuir na obra do Senhor para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado em várias plataformas de contribuir para esse avanço do reino de Deus. Então, Tiago, muito obrigado. Você é uma bênção, uma influência para as nossas vidas. Minha esposa aqui, minha família, a gente ama demais você. Os ministros aqui da igreja, eu mando mensagens suas também, mando as figurinhas suas, né? Mando suas ministrações. Estou lá no seu canal do Telegram, eu mando também para os meus amigos. E você tem sido esse referencial de ética, de respeito, de profundidade nas escrituras. E o que eu tenho para falar particularmente de equilíbrio, de sensatez, né? Então, Amém. Você também é uma bênção e influência para as nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Deus seja louvado. É um grande privilégio. Ouvir palavras, né, vindo de você, que a gente honra e respeita tanto, só aumenta a nossa responsabilidade, continuar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Que grande bênção. Pessoal, muito obrigado. Todos que estiveram aqui durante esse tempo. Mandar um abraço enorme para Marabá, Redenção. Pessoal acompanhando aí, destacando que nós estivemos, olha, Estados Unidos, gente dos Estados Unidos. A gente da Bélgica aí, eu tava vendo, é de tudo quanto é lugar, né? Que coisa maravilhosa, a internet proporciona isso. Mais uma vez, muito obrigado. Irmão Jonas, vai descansar e já é madrugada. Vamos, em nome de Jesus, ter outras oportunidades de conversarmos de diversos e diferentes temas. Sim, vocês nos abençoam muito, viu? Pessoal, um grande abraço. Fiquem na paz. Mais uma vez, sigam aí Saulo, sigam Reverendo Jonatas. Vai ser, né? Vocês serão muito, muito acrescentados, abençoados, edificados com todo o conteúdo precioso que esses irmãos têm produzido para o reino de Deus. Grande abraço. Amém. Márcio, muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Angola, olha que coisa boa. Amém, Olha que pessoal. bênção. Glória a Deus. Queridos, fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe vocês. Um abraço, amém, pai. amém. Tchau, tchau.